Oi, aí, pessoas, como estão vocês? Então, vamos falar sobre livros hoje. Eu vou falar um pouquinho de alguns livros que eu li nos últimos 2 meses, eu acho, porque eu leio devagar. Eu não, por exemplo, eu perco muito tempo em ônibus, mas eu não consigo ler porque eu passo mal, então eu leio geralmente em casa, à noite, antes de dormir. E se eu começar a ler muito, daí eu não durmo, então eu leio pouca coisa. E durante as minhas observações das aves para monografia, quando não tem nenhuma ave lá, eu leio, só que daí eu tenho que ir pausando, porque toda hora eu tenho que dar uma observada para ver se eles chegaram ou não, então a leitura acaba não rendendo muito. Mas eu acho que eu tenho que conseguir ler bastante coisa, porque ainda tem artigos, trabalhos da faculdade, etc. Então, o que eu li? Um livro que eu li, que foi o primeiro que eu terminei, porque eu li super rápido, foi esse aqui. Uma Professora Fora de Série, da Esme Raj Kodel. Foi um livro que eu vi indicação da Patrícia Pirota, um vídeo dela, falando das inspirações que ela pega desse livro para dar aulas. E assim, a história de uma professora, ela acabou de se formar, então a primeira turma dela, uma turma que seria para nós o 4º ano. Então ela conta como ela trabalhou com os alunos, como que ela lidou com as questões que acontecem na escola, com direção, com outros professores, com os problemas que os alunos trazem. É uma escola de crianças negras e imigrantes dos Estados Unidos. Ela é uma professora branca, o diretor é negro, tem uma fala dele aqui que ele diz, inclusive, que as situações das crianças negras e brancas têm que ser tratadas diferentes, alguma coisa desse tipo. Por causa da situação, a gente até entende que é por causa da situação que cada um vive, mas ao mesmo tempo parece tipo um racismo, alguma coisa assim, sabe? E assim, a maneira como ela lida com os problemas, o fato de armas na escola, ela repreender um aluno e ela ficar com medo do que pode acontecer com ela por causa disso, a maneira que os pais lidam com as crianças. Tem mais de uma vez aqui em que a criança faz alguma coisa que ela, ao conversar com o pai, ela vê o pai ou a mãe bater, espancar a criança na frente dela por causa disso. O pai não dá valor para a criança, dizer que é só dar trabalho, esse tipo de coisa. E você vê, isso aqui, você não dá para dizer que não é uma escola brasileira. Situações de escola brasileira, em muitos casos aqui. E ela mostra, assim, o ânimo que ela tem, a vontade que ela tem de ver aquelas crianças aprenderem, de incentivar as crianças. Assim, bem aquela coisa de quando você começa, sabe, que você quer fazer uma coisa, você quer dar aula para ajudar as crianças, e não só para ter o teu salário no final do mês, até porque professor, por exemplo, aqui no Brasil, se você vai querer ter dinheiro, a última coisa que você vai querer fazer é dar aula, né? Se o teu objetivo é apenas dinheiro. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que nunca pensei em dar aula. Eu dei 6 aulas esse ano e eu até gostei, apesar de todo o diferencial do que eu vivi com o que eu viveria num colégio sendo contratado pro ano inteiro, por exemplo. Com 30, 40 alunos numa sala de aula, eu tinha às vezes 2 alunos na sala de aula apenas, porque era um cursinho preparatório para um teste seletivo para um colégio, então era uma coisa assim. E é um cursinho pequeno, então, né, você ter 7 alunos no total em 2 turmas e ter 60 alunos, mais, assim, 40 alunos numa sala de aula é bem diferente, né? Então, mas assim, apesar de tudo, tive boas ideias, assim, me ajudou a ter ideias, inspirações, né? E, enfim, eu acho que eu vou reler para mais pra frente. Provavelmente eu vou ter novas ideias. Eu fiz algumas marcações, inclusive riscando o livro, coisa que eu não costumo fazer, mas esse livro eu comprei para isso, para ter ideias, para fazer anotações, para, digamos, dar uma estudada, né? Apesar de que nem livro de estudo eu costumo fazer isso. Eu tenho que aprender a fazer isso, porque depois eu coloco às vezes o post-it, mas eu não sei exatamente, porque o meu é um bloquinho de post-it que eu corto as tirinhas e colo, não é aqueles post-it transparente, nada, então às vezes ele não marca tão certinho, né, o que é. Eu tenho que comprar aqueles post-its, mas assim, eu sou uma desempregada universitária que vive da bolsa de auxílio da universidade, então eu mal pago a passagem de ônibus, o que eu gasto com xerox e o lanche que eu preciso comer quando eu fico o dia inteiro na faculdade, então
né, ficar gastando com post-it não rola muito, né? Mas enfim, um bom livro, pelo menos para quem vai começar a dar aula, acho legal. E eu achei legal, né? Concordei com a Marise Pirota. Outro livro que eu li é esse conto do A Outra Onda do Parafuso, do Henry James. É um conto legal, eu gostei do conto, mas assim, acho que ele poderia ser muito mais curto, porque ele enrola demais no meio. Eu tava quase desistindo já do conto, porque era sempre a mesma coisa, mas eu queria saber o final. Então, ele conta a história de uma mulher, né, uma jovem, que é contratada para cuidar de duas crianças, um menino e uma menina, acho que de 6, 7 anos que eles têm. Eles são órfãos, ficaram sob a responsabilidade do tio, mas ele não quer saber dessas crianças, ele quer que ela vá até a casa onde elas ficam. A menina já mora lá, né, e vai ser educada por ela, e o menino que estaria no colégio foi expulso, e ela vai cuidar dos dois. Então na casa tem as crianças, os criados e ela, né, nessa mansão. O que acontece? Quando ela chega lá, ela acha as crianças lindas, maravilhosas, apaixonada pelas crianças, e são um amor, uma candura, assim, uma coisa super educada. Então ela não acredita que que o menino tenha feito alguma coisa de errado para ser expulso, ela não consegue entender por que ele foi expulso. Um belo dia, ela tá andando à noite, voltando para casa à noite, e vê alguém na torre, mas ela não sabe quem é. Depois, no outro dia, ela vê essa mesma pessoa através de uma janela. Quando ela corre para fora da casa, a pessoa não tá mais lá. Aí ela descobre que essa pessoa era um criado da casa, já falecido. E em outro momento ela vê a mulher que cuidava das crianças antes dela, que também é morta. E daí o conto inteiro é ela vendo essas pessoas, como que ela vai agir com essas pessoas, porque elas são más, e como ela protegerá as crianças, se as crianças bem ou não, se elas sabem da existência dessas pessoas, né, fantasmas, e o que esse fantasma quer, o que eles querem, o que eles já conseguiram dessas crianças. E no final do conto você não sabe se ela que é louca, se ela conversa sobre isso com uma das criadas, então você não sabe se a criada ela simplesmente acredita nisso, se ela só acredita mas vê, ou acredita e não vê, ou assim, ela só se faz que acredita porque ela acha que a pessoa é louca mesmo. Então assim, e o conto não diz pra você o final, você tem que descobrir se é verdade ou não. Eu achei legal, só achei o que enrolou demais pra chegar nesse final. Outro livro que eu li, que foi o último que eu terminei, que foi E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Um livro grandinho, né? Eu amo a história. Eu assisti acho que umas 4 ou 5 vezes esse filme quando eu era menor, bem menor. Faz mais de 15 anos que eu não vejo esse filme, então assim, eu não sei exatamente o que tem do livro no filme. O começo, principalmente, teve muita coisa assim que eu via o filme, sabe? Enquanto eu tava lendo o livro, eu via o filme. As personagens, a Scarlett e o Rhett Butler, por exemplo, eu não consegui fazer outra imagem a não ser dos personagens, dos atores no filme. Assim, por mais que eu visse assim, algumas diferenças na descrição desses personagens, eu não conseguia ter na memória, montar uma coisa diferente do que no filme. Quando chegou na parte de descrição da guerra, porque assim, esse filme, pra quem não sabe a história, né? Então, a Scarlett O'Hara, filha de um fazendeiro rico, irlandês, né? Ele veio da Irlanda, se estabeleceu nos Estados Unidos, no sul, conseguiu uma fazenda com uma grande produtora de algodão. Então, eles são ricos. Ela é uma das filhas do casal, né? São 3 filhas. E vivem todos alegres, felizes, contentes e ricos, até que chega a guerra. A guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Então ela vive no sul, região escravagista. Aí o que acontece? A parte de guerra, que não é uma parte que eu gosto muito, eu achei que fiquei realmente com medo de não gostar do livro. Até porque boa parte disso aqui se passa depois que começou a guerra, né? Só o comecinho
que é enquanto eles estão falando de que provavelmente virá ter a guerra. E o que acontece? Me passou uma imagem totalmente diferente da Ku Klux Klan, pelo menos o início da Ku Klux Klan, por que ela surgiu, o que aconteceu no sul depois que os escravos foram libertados pelo norte, e que gerou, né, a Ku Klux Klan, pelo menos pelo que eles passam aqui, que é bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, né, quando se fala da Ku Klux Klan, ou pelo menos o que ela se tornou depois, porque eu não conheço toda a história, então eu vou falar pelo que eu já vi em alguns filmes que eu já assisti, e que faz muito tempo, inclusive, que eu já assisti esses filmes, e o que tem nesse livro. Só, eu não sou estudiosa, não estudei a fundo isso, então eu vou comentar só o que eu sei. O que aconteceu? Os negros eram relativamente bem tratados aqui pelos seus senhores, eram super bem cuidados pelo que eles passam. Os negros de casa faziam parte das famílias, não eram maltratados, quer dizer, como eu disse, relativamente. E o norte tinha uma imagem totalmente diferente, inclusive quando o pessoal do norte começa a habitar no sul depois que termina a guerra, eles querem saber dos negros se eles eram realmente maltratados, como tinha as histórias. Inclusive os negros ficam indignados com a maneira como o pessoal do norte os trata, porque eles são piores do que o pessoal do sul, que seriam os seus donos, sabe? Então a reação deles é de não gostar do pessoal do norte, assim como o pessoal do sul não gostou, principalmente depois da guerra. E o que aconteceu com os negros, principalmente o pessoal que era de campo, que não era tão bem tratado, etc. Assim, as atrocidades que os negros faziam com os brancos depois, que foi o que teria gerado a Ku Klux Klan, e não assim simplesmente o racismo, como pelo menos foi o que eu fui levada a acreditar pelo pouco que conheço da história. E a sociedade na época, como que a mulher era tratada, etc. E que mais? Enfim, como que foi a guerra, as batalhas, como que foi depois que a guerra terminou, como que o norte tratou o sul, os governos, etc. A fome, a miséria das famílias que perderam tudo por causa da guerra, né? Então, eu achei que eu não fosse gostar, adorei, eu lia isso, assim, se eu não lesse só quando eu vou dormir, depois que eu já tô super cansada do dia inteiro na faculdade, com trabalho, monografia. Teve dias que eu fiquei até as 3 horas da manhã lendo, e eu, como eu falei, eu leio devagar, então eu não lia tanto assim, mas eu ficava até tarde. Então, às vezes, eu queria terminar de ler, mas gente, são 3 horas, chega. E eu já vou dormir 1, 2 horas da manhã. Assim, pegava o livro já 1 hora da manhã. Então demorou um pouco pra eu ler, mas eu acho que se eu pegasse o livro pra ler, em 2 dias eu lia, porque eu gostei realmente da história. Quer dizer, não terminava assim. Porque chegou no final, uma parte do final, que... né, então... A Scarlett, né, ela é do tipo que não liga porque as pessoas pensam, os costumes, ela acha uma besteira, ela acha que ela não tem que passar fome só porque mulher não pode trabalhar, né? Então ela vai, ela trabalha, ela consegue ter dinheiro, o que é um absurdo para a época, né? Ela virou um homem na visão da sociedade e ela não liga para isso, ela não liga para a reputação dela. E tem o Rhett Butler, que ele foi expulso da sua família, então as pessoas não gostam dele. Ele fez dinheiro durante a guerra, vendendo coisas caras, né, para eles, etc. Sim, era amigo do pessoal do norte, então vários problemas que ele gostava dele. Mas desde o começo da história ele conheceu a Scarlett e você vê que ele gosta dela. E ela é apaixonada por um outro carinha lá, e fica nessa. Mas chega um momento que, por algum motivo, os dois acabam tendo que ficar juntos. E durante, partes que eu adorei do livro. As declarações e a maneira como o Rhett Butler se declarava para Scarlett. Que nunca foi dizendo apenas, demonstrando o sentimento dele. Depois ele explica o porquê que ele agia dessa forma. Só que isso é bem no final. E, por mais que você saiba por que ele faz isso, a hora que ele faz isso, gente, sério. Eu não queria terminar esse livro. Eu não queria mesmo. Chegou numa parte que eu abandonei o livro. Eu fui fazer outras coisas, eu olhava pra ele, eu quero ler, mas tá nessa parte. Porque eu sabia que já era o final, né? Eu não queria chegar no final. Eu queria que o final fosse diferente, mas eu já sabia o filme. Como eu comentei, eu assisti mais de uma vez o filme.
E quando eu comecei a ler, eu li na última parte do livro. Na verdade, eu li toda essa última parte aqui, dessa estrelinha pra cá. Daqui até aqui, que é o último pedaço mesmo, eu li quando eu comecei a ler, porque eu queria saber se o final era o mesmo do filme. E realmente é. Então eu sabia que não tinha mudado o final, mas eu queria que mudasse o final. Porque, apesar de serem personagens, assim, ela me irrita, mas eu não, é um personagem que eu gosto e odeio, mas eu não queria que terminasse do jeito que termina. Dele, principalmente, ao longo do livro, sabe, eu me apeguei muito a ele. Tanto assim, acho que no filme eu não gostava tanto dele como eu gostei no livro. E assim, a maneira como termina, o discurso final dele pra Scarlett, assim, sabe, aquela coisa, sério, não é tão fácil. Eu sou meio que manteiga derretida, mas apesar disso não é tão fácil eu chegar a chorar. Eu fico triste, aquele nó na garganta, mas eu chego a chorar. E eu chorei nesse livro, sério. Acho que nem no filme eu chorei, mas no livro eu chorei. E, sabe, o final é triste, né? E o final é assim, um final que não tem final, na verdade, né? Porque ela tem aquele negócio de que quando ela quer resolver as coisas, ela vai pra terra, pra fazenda dela, né? E termina com ela indo lá pra decidir como é que ela vai reverter a situação. Então, quer dizer, não termina direito a história lá. Mas você imagina mais ou menos o que vai acontecer. Mas eu não queria que terminasse assim. Na minha imaginação, ela vai conseguir o que ela quer depois. E eu quero isso mais por causa dele do que por causa dela, sabe? Que depois disso ela consiga melhorar. Porque a gente, ela é burra. Ela é egoísta totalmente, ela é teimosa. Ela é uma criança mimada, teimosa, assim, que não cresceu. Inclusive, em vários momentos do livro é falado isso pra ela, né? E assim, ao mesmo tempo ela me lembra muito a mim mesma, essa teimosia, esse negócio de não ligar porque os outros pensam. Mas eu espero que eu não seja tão burra quanto ela, né? Acho que não sou, espero que não seja mesmo. Mas enfim, é um livro que eu amei mais ainda do que eu me lembro de ter gostado do filme, né? Mais pro final teve uma personagem que me irritava muito, que é a mocinha da história, mas que é uma personagem que me irritava muito, e os capítulos em que falava dela, ai meu Deus, por que isso não anda, né? Mas no final dessa personagem eu também chorei bastante. Enfim, é um livro que eu quero reler porque eu gosto da história, eu não quero reler porque eu sei que vai me dar raiva e vai da maneira como termina, e eu vou ler querendo que termine de jeito diferente, por mais que eu saiba que não vai. Mas assim, um dos livros que eu amo mesmo. E terminando esse O Vento Levou, eu peguei esse aqui para começar a ler. Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, que eu espero que seja assim que fale. É a edição da Best Bolso, né? É folha branca. Eu aprendi a preferir a folha mais amarelada, né? A letra não é tão pequena, assim. Mais um clássico, né? Como teve a outra volta do parafuso. Na verdade, eu sou uma leitora de clássicos, assim, digamos, minha preferência. Eu imagino que é porque eu comecei a ler, assim, depois dos livros infantis, eu comecei a ler com romances clássicos, como os de Machado de Assis, da parte romântica mesmo dele, sabe? E acho que a Luísa de Azevedo, que tinha livros como A Moreninha, A Mão e a Luva, O Mulato, foram essas as minhas primeiras leituras, fora os livros de colégio ou os livros de criança mesmo. Então talvez por isso eu tenha pego gosto por leitura de clássicos. E uma coisa que sempre eu nunca entendi foi porque no colégio, quando tinha que ler um clássico, as pessoas ficavam com raiva, não liam um resumo que achava em algum lugar, ou uma pessoa ali e contava para a turma para fazer a prova, enquanto eu adorava ler. Uma coisa que sempre me falaram: mas Machado de Assis tem aquelas palavras que a gente não conhece. O dicionário existe para isso, gente. Assim, era o que eu pensava na época. Assim, eu ficava indignada com isso, porque para mim tinha duas coisas: uma de você ler um livro que eu gostava, né, por exemplo, Machado de Assis, que até hoje é um autor que eu amo, e você aprender coisas novas. Eu lia Machado de Assis com o dicionário do lado, e eu achava ridículo as pessoas não quererem fazer isso, mas enfim, era a minha opinião. E, gente, o vídeo já tá enorme, vocês sabem que eu não faço edição, então eu vou parar de falar por aqui.
Espero que tenham gostado dos livros. Assim, não é resenha, não é resumo do livro, é assim, a minha opinião sobre os livros que eu li. Ok? Até porque eu não sou uma leitora tão assídua assim, coisa que come livro, não tenho estudo na área, né? Até porque minha área, por exemplo, é biologia, não tem nada a ver com isso. Mas espero que gostem do livro. E se alguém leu, quer comentar alguma coisa, os comentários estão aí embaixo. Tchau, tchau, gente.